Eu sempre fui, desde criança, fui uma pessoa conectada com a espiritualidade. Eu via os seres. Eu sentia os seres, eu sentia as energias. Eu tinha isso aberto, o meu campo era extremamente aberto. Então, eu não nasci espírita, eu não nasci estudando a espiritualidade. Eu fui criada em colégio católico. Então, eu tinha uma afinidade, eu tinha um conhecimento da espiritualidade diferente. Eu tinha fé, mas eu não tinha espiritualidade. Eu não sei se consegue entender. Eu acreditava em Deus, mas eu não conseguia me conectar. Chegou Acreditava uma fase... porque tinha que acreditar e diziam que sim. Não, eu acreditava porque eu via, né? Ah, entendi. Sabe a criança Igual a história de Sexto esquisita? Sentido, né? Do filme Sexto Sentido. Sabe que ele o menininho? Eu era o menininho. Meu Deus. Então, eu via. Então, não tinha como falar pra mim, espírito não existe. Tá? Você eu via mesmo? Eu via. Fui no psiquiatra para saber se eu via mesmo ou se era loucura da minha cabeça. Eu fiz o protocolo certinho. A hipocondríaca do despertar, que eu chamo, sabe? Deus. Procurando todos os caminhos para negar aquele próprio dom. Procurei. Com quantos anos? Que eu já via desde criança, piquitiquinha. Eu bloqueei um tempo, adolescente, com uns 13, 14, eu voltei a ver mais ostensivamente. Depois bloqueei de novo. E quando eu tinha uns 20 anos, aí abriu de vez, assim. Veio muito intenso, uns 24 anos, mais ou menos, com muito intenso. E aí eu tive que estudar para entender o que eu passava. Porque aí... Te assustava? Assustava pra caramba. Morria de medo. Eu era do grupo que corria de espírito. Assim, eu sei que tem gente que passa por isso, como se fizesse sentido. Você vai correr de um espírito, você vai para onde? O espírito vai atrás de você, né? Mas qual o problema do espírito? É assustador. Você tá ali vendo alguém que não tá ali, só você tá vendo, é assustador. Mas se você entendeu? virar e encarar ele? Pra mim, que eu não sabia o que estava acontecendo, era assustador ver alguém que ninguém via. Sim, eu imagino. Mas você... Hoje é que assim, quem é médium, quem vê, sabe lidar com os espíritos. Existem equipes espirituais específicas que acolhem os espíritos perdidos. Pensa que isso aqui é uma grande matemática. Deus não é aleatório. A espiritualidade não é aleatória. É que cada pessoa tem uma função. Cada pessoa tem mais ou menos que um plano dentro ali da espiritualidade. É que como a minha não era ajustada, ocasionalmente eu invadia o plano do outro. Eu acabava, sabe, dando uma olhadinha por trás da cortina, uma olhadinha dentro do armário, que não era para olhar, eu acabava olhando. E isso eu tive que estudar para ajustar. E aí eu fui estudar algumas religiões, fui estudar mecânica quântica, e aí eu comecei a entender. Quando eu comecei a entender, eu me senti à vontade para começar a trabalhar também. Mas trabalhar de forma voluntária. Comecei com alguns tipos de terapia, trabalhava com reiki, estudar radiestesia. Até que chegou uma hora que o meu trabalho corporativo não fazia sentido. Porque eu estava tão terapêutica que eu atraía as pessoas de forma terapêutica. Eu olhava já a vida de uma forma diferente. Mas por isso que eu saí. Porque era o meu chamado ser terapeuta. Hoje eu tenho milhares de pessoas que eu atendo que têm esse mesmo chamado da espiritualidade, esse mesmo chamado que a gente chama de despertar. Você identifica em quem pode seguir o seu caminho Todo também. mundo, tem gente que quer, tem gente que quer ser terapeuta, mas é uma opção. Eu podia ser advogada o resto da vida. Sim. E não desenvolver, não dar sequência no que Ou eu podia ser uma advogada com a mediunidade desenvolvida, Sim. com a espiritualidade desenvolvida. Era uma opção. Lembra, a gente tem escolha. Sim. Não tem um caminho... E você preferiu não? Eu preferi não. Algum motivo específico? É que para mim era muito forte essa necessidade de ajudar. Eu me sentia angustiada dentro do corporativo. Era angustiante para mim. Eu precisava sair. Mas te ajudava o fato de você ter essa mediunidade nas suas... Ajudava. Eu imagino, porque Ajudava. você conseguia... Ajudava e atrapalhava também, né? Ajudava e atrapalhava ao mesmo tempo. Porque você, que nem eu, no começo, quem tem muita mediunidade tem muita perda energética. Sofre muito ataque, que a gente chama de ataque energético. Então, quando você começa a estudar, é como se você percebesse esses ataques. E eu percebia. Então, não era confortável, às vezes, dependendo do lugar. Era desgastante, eu me sentia cansada. Eu não sabia me proteger. Né? Sugada. Eu não sabia me proteger. Por exemplo, eu não sabia proteger um chakra. Quando eu comecei a estudar, não sabia. Hoje eu sei. E hoje eu ensino para as pessoas.